Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje, o tema que nós vamos estudar, do volume 3 dos 4 Evangelhos, tem um título aqui que, convenhamos, é enorme. O título todo é esse. Já é uma palestra o título. Jesus no horto de Getsemane. Palavras e ensinamentos dirigidos aos discípulos. Ele ensina os homens a morrer, depois de lhes haver ensinado a viver, objetivando o progresso do Espírito. Aparição do anjo com um duplo fim: convencer os homens de que era aparente a condição humana que eles consideravam real em Jesus e na qual haviam de acreditar enquanto durasse a sua missão terrena, e acreditariam, sob o véu da letra, até o advento do Espírito, e prepará-los para, na época desse advento, reconhecer que deviam pôr de lado a divindade que as interpretações humanas lhe teriam atribuído. Esse tema está em Mateus, no capítulo 26, versículos de 36 a 46, e Marcos, capítulo 14, versículos de 32 a 42, e em Lucas, capítulo 22, versículos de 39 a 46. Vamos fazer a leitura do texto de Mateus e Lucas, porque Mateus e Marcos é bastante semelhante, e já fazendo uma melhor adaptação na tradução. Mateus. Em seguida, foi Jesus com eles a um jardim chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e inquietar-se, dizendo-lhes então: minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e velai comigo. E, afastando-se um pouco, se prostrou com o rosto em terra e entrou a orar, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esta taça. Todavia, não seja como eu quero, mas como o queiras tu. Veio depois ter com os seus discípulos e, encontrando-os a dormir, disse a Pedro: pois que não tivestes força de ficar acordado comigo 1 hora, vigiai e orai, a fim de não entrar em provação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou deles e, segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se esta taça não pode passar sem que eu a beba, faça-se a tua vontade. Voltando outra vez a ter com eles novamente, os achou dormindo, pois que tinham pesados de sono os olhos. Deixando-os, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Em seguida, veio ter ainda com os discípulos e lhes disse: dormi agora e repousai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue às mãos dos profanos. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que há de me entregar. E em Lucas diz assim: saindo dali é do cenáculo onde que foi feita a celebração da Páscoa, né? O banquete pascal. Saindo dali, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos o seguiram. Lá chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em provação. Afastou-se deles cerca de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se queres,
afaste de mim esta taça. Entretanto, faça-se não a minha vontade, mas a tua. Apareceram-lhe, então, um mensageiro do céu a confortar-lhe. Ele, presa de luta, com mais frequência orava. Veio-lhe um suor, como que coágulos de sangue, que corriam até o chão. Terminada a sua prece, levantou-se. Foi ter com os discípulos. Eu os achou dormindo, em consequência da tristeza que os acabrunhava. Disse-lhes então: por que dormis? Levantai-vos e orai, para não entrares na provação. Muito bem. Essa passagem é realmente muito pesada, né? Deixa a gente assim, também, como diz aqui a passagem, numa tristeza mortal. E ela precisa de muito cuidado, né? Para que a interpretação venha a ser, na medida do possível, mais próxima da realidade nossa agora, de compreensão dos textos evangélicos. Nunca para entendermos o Evangelho em si, em toda a realidade. Como diz o professor Pedro Baldi, o Evangelho é caminho de vinda, nós estamos indo. Então o Evangelho é sempre novo. A cada estágio evolutivo nosso, teremos uma nova visão do Evangelho. Então eu digo, uma melhor interpretação, mais perto da realidade, para o atual estágio de compreensão que já temos hoje, diante de alguns estudos. Nós vimos na vez passada, quando falávamos aqui da predição de Jesus e da predição da negação de Pedro, uma passagem do Evangelho de Lucas, em que diz assim: porque eu vos declaro ser preciso também que em mim se cumpra isto que está escrito. O que é que está escrito nas Escrituras? Ele foi incluído no rol dos celerados, porquanto o que de mim foi profetizado está prestes a cumprir. Aqui é essa palavra. Ele foi incluído no rol dos celerados, no original no rol dos 100 leis. Essa é uma passagem do livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 12. Então, a passagem é de extremo peso, né? Quer dizer, Jesus é considerado um sem lei. Agora, leia-se que a palavra lei aí é a Torá. A Torá. A Torá, onde que está toda a lei que consubstancia o ensinamento do Antigo Testamento. A Torá nada mais é do que a lei divina até então conhecida, a revelação divina, e que o Evangelho diz, né? E as Escrituras não podem falhar. Quer dizer, a Torá não pode falhar. Não está dizendo que Jesus é um sem Torá, é um sem lei. Está dizendo que ele será considerado. Porque morrer daquela forma, no madeiro, né, era no meio de ladrões, condenado daquela forma, em plena festividade da Páscoa, esse cara não tem proteção divina nenhuma, né? É um nada. E morrer entre ladrões, condenado na crucificação, porque a crucificação era a forma de condenação mais abjeta, mais sem valor, completamente diferente de Estevão, que daqui a um tempo
vai ser perseguido daqui uns 2 anos, né, mais ou menos, aí dentro de uma linha do tempo, quando Paulo surgir no cenário de perseguição ao cristianismo, né? Quer dizer, na época quando Saulo surgir, Estevão ele vai ser condenado pelo templo e vai ser apedrejado, que era a forma de condenação do apedrejamento judaico. Então ali fica bem claro, aquele é um herege. O crime dele foi ser contra na interpretação do templo a Moisés. No caso de Jesus, ele preso entre ladrões e alguém que queria se fazer rei, ele estava sendo condenado pelos profanos. Não era condenado pelo templo. Apesar de que o templo articulou, o templo lutou, o templo tentou comprar a consciência dos discípulos de Jesus, que era Judas, apesar de toda essa articulação, ele foi considerado o texto, aí eu já fiz a tradução mais correta possível, aqui ele não foi condenado pelos pecadores, porque pecador eram os romanos, pecador eram os judeus, pecadores somos todos nós. E a tradução costuma botar, ele será entregue na mão dos pecadores. Não, na mão dos profanos. Quer dizer, profano é aquele que não tem conhecimento da nossa religião, não tem conhecimento da Torá, não tem conhecimento da lei. Então ele vai ser considerado como um criminoso. Qual era o crime dele? Não pagava impostos, queria ser rei. Olha lá que está lá na tabuleta, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então é alguém que é nazareno, ou melhor, que pertence ao povo que está sob o domínio de Roma e que quer ser rei. E então quer usurpar, segundo Roma, um poder que ele não deve ter, que não merece. E que era uma rebelião, queria destruir o templo, não queria pagar os impostos, evidentemente, tudo isso articulado com testemunhas falsas. Mas foi essa a condenação. Então ele era um criminoso. No fundo, morrendo entre os ladrões, ele era alguém que queria destruir o templo, era matar, não pagar impostos, era ladrão. E já a lei dizia lá no sumo da Torá, que são os chamados mandamentos, os 10 mandamentos: não roubar, não matar. Então ele era alguém que era realmente considerado, com essas testemunhas falsas, um sem lei. E aí os apóstolos tinham de superar tudo isso. Os apóstolos tinham de ter plena consciência de toda essa articulação. E não se deixar levar. Não se deixar levar criando ilusões com relação a Jesus, mudando a doutrina que ele apresentou durante 3 anos. E eles tiveram também todo um atendimento ou um ensinamento esotérico nas noites, nas intimidades com Jesus. Eles não se deixassem levar por essa situação. A prova que aquele grupo ia passar era uma prova de fogo. Ver o seu mestre ser trucidado e morrer dessa forma, né? E ganhar, você um seguidor de um sem lei, coloca-se no lugar dos apóstolos. E aí toda uma reflexão, será que isso é verdade? Aí vem então essa parte prática agora com Jesus. O que ele vai fazer? Jesus vai para o horto do Getsemane, para poder dar esse ensino. Diz aqui a passagem de Lucas que era um local conhecido dele. Olha como Lucas fala, saindo dali do cenáculo onde que foi a Páscoa, e saíram cantando os salmos de 113 a 118, como nós vimos na vez passada, foi como costumava ao Monte das Oliveiras, num horto com o nome Getsemane. João Evangelista, no capítulo 18, versículo 1, mais precisamente no versículo 1b, que é na segunda parte do versículo 1, do capítulo 18 de João,
define bem, é um jardim. E por que ele define bem como um conhecedor do local? Explicando melhor a palavra horto. Jardim. Porque jardim quer dizer local fechado, local murado, cercado. Logo era uma propriedade particular, local fechado. Só que como estava na Judéia, não poderia se criar aquela imagem de se falar Galileia, porque a palavra Galileia quer dizer jardim fechado. Mas só que como está na Judéia, João entrou para um lado esotérico e botou a palavra correta, jardim. Ou melhor, foi para um ambiente fechado para orar em paz. Como se estivesse dizendo, está aqui um método para quando temos que passar por grandes provações, por grandes situações complicadas. Se afastar, né? Se recolher, ficar em companhia de pessoas saudáveis, se aproximar o máximo possível daqueles que poderão te dar apoio e ali orar. Esse é o ensinamento de Jesus. Toda vez que você está passando por uma situação complexa, recomendação: se afasta da agitação, procure um local fechado, leve consigo apenas aqueles que realmente podem te ajudar, né? E vai orar. Para abrir a mente e receber do alto a devida inspiração. Tanto que ele fala para os apóstolos. Chegando lá, né, nesse local, ele fala para eles: sentai-vos aqui, que eu vou ali orar. Quer dizer, então ele se afasta mais para deixar bem claro: a aprovação é minha em particular, mas vocês, como meus amigos, poderão me ajudar. Então, sentai-vos aqui e orai. E pegou aqueles que ele tinha mais ainda intimidade, aqueles que eram mais preparados, Pedro, João e Tiago, que tinham acompanhado ele em outras situações de maior intimidade, como lá no Monte Tabor, onde ele fez a transfiguração, como na casa do líder da sinagoga, onde que ele foi ressuscitar uma menininha, né, a filha de Jairo. Ele disse: Talita cumine, menininha, levanta, né? Então ele se utilizava também daqueles que eram, que ele se sentia mais próximo e que tinham mediunidade específica para isso. Então é assim. E fazer o quê? Orar. Mas mesmo na hora da oração, ele ainda se afasta um pouco mais desses três. Então forma uma escadinha. Ele leva o grupo, que ele tem intimidade, manda o grupo ficar orando com ele. Ele leva mais outros três para mais próximo dele, que é Pedro, Tiago e João. Pede para eles também permanecerem sentados orando, e ele se afasta, diz Lucas, à distância de um arremesso de um tiro de pedra, ou arremesso de uma pedra. Aqui apesar de estar assim, né, de um tiro de pedra, um arremesso de pedra, apesar de estar essas palavras em Lucas, é uma medida. Como você fala metro, centímetro, havia a medida do arremesso de pedra, que dava de 30 a 40 metros. Pronto, é só isso. No fundo, Lucas está dizendo, e afastando-se de 30 a 40 metros, só que ele usou a expressão técnica, tá? Um tiro de pedra. É uma medida que tinha na época. Tá? Como tem para a transformação da água em vinho, de lá, tinha de 2 a 3 metretas cada talha. E eram 6 talhas. Metretas é uma medida grega. Tudo bem? Aqui é uma medida, o tiro de pedra. Então ele se afasta 40 metros. Então o que nós temos? Inicialmente, um grupo. Eram 11 os apóstolos, porque Judas tinha saído para fazer o serviço da entrega de Jesus. Né? Então, dos 11, tirando 3,
nós ficamos com 8, né? 8 ficaram orando lá nesse monte do Getsemane. Então, no jardim do Getsemane. 8 ficaram orando, 3 vão com ele, Pedro, João e Tiago, se afastam um pouco mais. Ele também manda eles 3 ficarem sentados orando. Ele se afasta a uma distância de mais ou menos 30 metros, tá certo? E vai para o que se chama da pedra da agonia. Pedra da agonia, tá certo? E ali, ele sozinho vai orar. E primeira recomendação, repare que vai começar a hora mais tensa do processo, que ele chama. Está começando a hora do príncipe deste mundo, do ataque maior das trevas para o processo. Ele chama, né? Está chegando a hora do príncipe deste mundo. Recomendação, então, para aquele momento é sentar. Primeira coisa que ele fala, sentar para orar. Nós já trabalhamos muito aqui numa sucessão de palestras, numa quantidade de palestras falando sobre o sentar, né? Que é o Zen, no Zen budismo. Sentar na posição mais confortável possível para orar, para meditar. A palavra técnica usada é orar. O orar quer dizer abrir a boca e só pode ser a boca do Espírito. E por quê? Porque ele vai dizer já, o Espírito está pronto, a carne é fraca. Tá? Então, é abrir a boca do Espírito. Para quê? Para sintonizar com o alto. Com o alto. Com Deus, com as forças divinas. Aquelas forças que vão ajudar ele no combate, na grande luta que vai ser travada. No Evangelho de Lucas está assim, apareceu-lhe um anjo a confortá-lo. Ele, preso de agonia, essa palavra agonia no original é um estado psicológico de luta. Então, pedir a força o alto para o grande combate, a luta que ia acontecer. Evidentemente que não é luta militar, não é combate como Jacó lutou com o anjo e o anjo deu uma rasteira nele e botou o nome dele de Israel, que luta contra a vontade divina, né? Que luta contra Deus. Aí a palavra Israel. O apelido que Jacó recebeu foi esse, Israel, que luta contra Deus ou contra o enviado de Deus. Não é luta física, não é luta corporal. No Evangelho não manda lutar, nesse sentido. O combater o bom combate de Paulo não é luta física. Tanto que Jesus fala ali em facões que nós vimos na vez passada. E 2 facões para resolver problema de viagem é o suficiente. Não tem nada a ver com luta física, tá certo? Nem é luta com as trevas no sentido também de destruir ela. No embate que vai ter do ataque das trevas, é que a gente tem que estar preparado contra o ataque das trevas. Porque se fosse luta física, Jesus já tinha dito isso de forma bastante clara. Se alguém te bater numa face, dê a outra. E já nós vamos ver isso. Ele estará preso, vai lá para a casa de Caifás, vai apanhar, vai ser esbofeteado, vai receber cusparada e não vai revidar. Vai manter em silêncio, como nós vimos aqui na introdução, no tema
colocado por Rustem no título desse capítulo, né? Não revidar. Então, a luta que está se travando aqui é a luta espiritual. É uma luta tão importante, que a treva vai querer fazer tudo para anular Jesus. Porque qual é a proposta de Jesus? É nos tirar do AS, do antissistema, e nos levar para o sistema. Nos tirar do inferno, daqui do desequilíbrio do mundo, sem a lei do amor, e nos levar para o mundo do amor, para o céu, para a regeneração. Diz Paulo, na primeira carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 5, que ele nos adotou, ele é o nosso pai adotivo, e ele cuida da gente até ficarmos irrepreensíveis na caridade diante dele. Quer dizer, aquele tipo de caridade que ele faz, ficar irrepreensível na estatura crística. Essa é a missão dele, nos levar ao grau de perfeição crística, na estatura dele, irrepreensíveis no amor, na caridade. E as trevas vão fazer tudo para anular isso, destruindo, não conseguindo ele sucesso, né? Desmerecendo, colocando ele como um sem lei, colocando ele morrendo entre os ladrões, destruindo a missão dele, daria a ideia de que estava anulado o Cristo. Por isso que ele chama a hora do príncipe das trevas, onde que todas as forças do antissistema, todas as forças negativas vão se concentrar. É uma luta tal que foi a maior e mais importante luta planetária de todo o tempo da história da humanidade. Foi tal que dividiu a história em dois. Agora se vai falar em AC e DC, depois de Cristo. A divisão. Ali, antes dele e depois dele. Que vai ser a vitória fenomenal do túmulo vazio. Esse vai ser o maior ataque, ou a maior resposta, tá? A maior investida do alto do sistema no antissistema. Porque no livro de sabedoria, e vai ser um dos temas que nós vamos desenvolver aqui quando lançarmos o nosso livro A Queda Original segundo o Espiritismo, né, que coordenamos a pesquisa, que é do Jacques Guillet, que vai ser, sem ser essa semana outra, no dia 22, aqui no Regeneração, todos estão convidados, e nós vamos desenvolver um dos temas do livro Sabedoria, lá, em que fala, né, que Deus é amigo da vida. Nós é que criamos a morte. E passam pela morte aquele que é do partido do diabo. Se você conhece alguém que morreu e tem expectativa que vai morrer, já saiba de que partido você é. Já pode ter você mesmo pode imaginar. O Brasil é o país, um dos países com mais quantidade de partido, né? Partido político. Tem partido aí a dar com pau. Mas esse é o único partido que se encontra em todos os países do mundo. É o partido do diabo. Da oposição à vontade da lei, à vontade divina. Não viver o amor. Por não viver o amor que se criou a morte. Já vimos que a palavra diabo não tem nada a ver com esse maluquinho, que, coitado, uma figura, um desenho da Disney, né? Que é ridículo, né? Mas está se falando de forças cósmicas que lutam ferrenhamente contra o amor. E por incrível que pareça, nós, porque não amamos, somos joguetes, somos marionetes deles. No fundo, não fazemos a vontade de Deus, fazemos a vontade deste partido.
e fazer o trabalho ao contrário, de sair desse campo magnético e entrar no outro, no campo magnético crístico, ser atraído por Cristo, a romper com essas forças satânicas de oposição, romper com elas e assumir Cristo, aí que é a grande luta. Então não só Jesus estava passando por isso, mas os apóstolos também. Então ele manda orar em grupo e separa determinados grupos para que ele pudesse também passar por esta agonia, por esta luta. Então orar em grupo são os 8, orar em grupo específico, dependendo do tipo de mediunidade, do tipo de força espiritual, e ele sozinho, assumindo toda a responsabilidade, porque afinal ninguém passa pela aprovação do outro, cada um passa pela sua provação, pela sua experiência. Ninguém pode passar pela experiência do outro. Agora, aqui é que a gente pode entender a tal da agonia, a luta que estava passando. Então nós estivemos lá visitando o local. Esse é um dos lugares com maior impacto magnético do mundo. Estivemos lá. Lá tem um horto, onde nós temos as oliveiras, e nós temos afastado a um tiro de pedra, a uma distância de 30 a 40 metros, a pedra em que Jesus orou. E é muito interessante porque se ele orasse numa oliveira, essa oliveira nós poderíamos ficar assim. Será que é aqui mesmo? Será que é essa oliveira? Será que é esse local? Tá certo ou não? Nós vamos ficar. E será que ainda é essa oliveira ou não e tal? Bom, mas aí quando se fala do arremesso de tiro de pedra, e que ele foi para uma pedra ali e botou o rosto sobre uma pedra e orou, tá ela lá. Ela é grande, não é pequena, e em cima dela, em volta dela, ela é o altar e construir um templo que foi renovado, que foi todo reconstruído, que ficou pronto agora em 1926, a última reconstrução dele. Entrando-se no templo, lá tem a pedra e que ela está no altar. Ali realmente são tantas pessoas vibrando, orando nesta pedra, né? E fica bem claro que era a única pedra ali que demarcava aquele terreno, aquele local, então é fácil de descobrir que é aquela, né? As pesquisas demonstram isso de forma clara. E o magnetismo, é ali que ele botou o rosto em terra, por terra, prostrou o rosto em terra para orar e recebeu a visita do anjo que também veio para o processo de consolo. E ali os apóstolos também estavam orando. Então ali é a pedra da agonia. Agora, quando no final do texto ele fala, levanta, vem, vamos, porque aquele que vai me entregar já está chegando, já está aí ele sai dali, volta para aquela distância dos 30 metros, né? Volta, ali é o horto, ali é o Jardim das Oliveiras, ali está lotado de oliveiras, é também um local maravilhoso. Ali é o local da traição, é o chamado local que eles chamam lá, né? O local da traição, que nada mais é do que o local da entrega que foi feita de Jesus. Eu tive a oportunidade, como eu falei para vocês, de visitar lá este local e por enquanto que o grupo foi orar, porque estava havendo uma solenidade, estava havendo uma missa, né? E realmente o local estava marcado ali de uma vibração impressionante e cada um foi lá para os bancos lá da igreja, né? Para assistir a missa. Eu me afastei um pouco mais, como fala aí a passagem, né? De um arremesso de pedra, não fui também a 30 metros, mas me afastei um pouco mais, para que eu ali sozinho percebesse, pudesse refletir, pudesse meditar. E eu estava com uma camisa que tinha uma bandeirinha do Brasil. E ali eu fiquei
quietinho, no meu canto, prestando atenção na solenidade da missa e acompanhando as orações. Não estava em estado de oração, de prece. Estava em estado de oração, só com a mente aberta para perceber. Quando um frade se aproximou, eu já disse para vocês que os franciscanos são responsáveis pelos lugares sagrados do mundo dado pela Igreja, pelo Vaticano. Não é isso? Por causa, desde a tradição de Francisco, de ter ido numa cruzada, de ter ido falar com o Camil, o sultão do Egito. Então, desde a visita que ele fez às Terras Santas, né, os frades, os franciscanos ficaram com essa responsabilidade. Então eu estava ali mais afastado, com a mente aberta, tentando captar o máximo de sinais, quando um frade chega perto de mim e aponta para o alto. Na hora que ele aponta para o alto, eu não entendi, né? E ele perguntou se eu falava espanhol. Eu falei que dava para entender, que estava entendendo ele. E ele então, olha para cima. Aí quando eu olhei para cima, estava lá os símbolos, as marcas, toda do Brasil, do imperador Dom Pedro II, do Império Dom Pedro II, né? E ele disse então que também o Brasil ajudou no financiamento daquela igreja. E já antes da reforma vinha os recursos do imperador Pedro II. E engraçado que o local precisamente que eu escolhi foi debaixo daquela curva para ficar, né? Estava com a mente aberta, mas não tinha ainda observado tudo, magneticamente tudo, em sintonia com tudo. Voltando, orar então em grupo, diante do fortalecimento, para fortalecer é a recomendação de Jesus. Em estado de sentar, de meditação, escolha a sua posição mais confortável, em grupo, para vencer as grandes batalhas da vida. Só essa a recomendação do mestre. Agora, quando fala que ele estava numa tristeza mortal, o texto fala isso, né? Quando ele estava nessa inquietação, nessa luta, nós temos que entender que não está se falando absolutamente do lado exterior do processo. Não está se falando do lado exterior. Porque do lado exterior, Pedro passou por isso quando foi crucificado. Milhares de cristãos passaram por isso nas crucificações, nas fogueiras, no incêndio. Joana d'Arc passou quando foi para a fogueira. Estevão vai ser apedrejado. Não é isso? Bezerra de Menezes lá, quando Quinto Varros e Celso Varros, né? Como Celso Varros, vai ser também pendurado no poste, e numa cruz, e incendiado. As torturas são as mais variadas. Na Inquisição doentia, se criou torturas muito mais escabrosas, esquisitas, malévolas, doentias, do que do que os romanos faziam. Uma outra coisa, lembram que Pilatos se surpreende dele ter sido crucificado ao meio-dia e às 3 horas ser considerado como morto, porque José de Arimateia foi pedir o corpo dele. Se surpreende, porque o processo de crucificação, essa morte, e eles não tiravam a pessoa da cruz para depois ser comida pelos animais, pelas aves de rapina, era uma situação muito mais dolorosa. Quando a gente vê o filme Espartacus, que foi a revolução dos escravos em Roma, em que eles vão ser crucificados na via pública, e uma cruz atrás da outra, e ali centenas vão ser crucificados, vão ficar dias ali pendurados naquele sofrimento. Por isso que Pilatos fala, né? Então, não é que estava se falando, sem desmerecer nada, não estamos desmerecendo de nada a cruz e quanto Jesus apanhou. Nós só estamos querendo colocar aqui no texto
o real significado da palavra, das palavras. A luta, a agonia aqui é luta psicológica. Então, a luta contra as trevas é a bandeira do Cristo e as trevas que não quer deixar o Evangelho se fixar. E tudo tinha de ser conforme as Escrituras, conforme a vontade divina, e a vitória seria do Cristo. Mas era o mundo espiritual, trevoso, querendo se bater contra ele. Então não tem nada em termos de comparação. A luta espiritual, a dor espiritual, a tristeza espiritual da falta de compreensão com, não nego, dor física, bufetada, cusparada, coroa de espinho, tá certo? Todas essas coisas são verdadeiras e são dolorosas, mas que não se compara com a luta psicológica. Mais uma vez tem que se apelar ao coração de mãe, tá certo? A mãe ganhar um tiro, ganhar uma facada no coração, tá certo? Ou uma bufetada do filho. Evidentemente você fala, uma facada no coração dói muito, tá tudo bem. Mas psicologicamente uma mãe ser desprezada pelo filho, ganhar uma bufetada. Então ali são os filhos adotivos de Jesus. Jesus adotou todos. A missão divina estava em jogo. Então toda essa dor está se falando não do lado físico, que existe e dói, mas está se falando de algo, de uma dor super relativa, incomparavelmente maior, que só o santo, só a alma sensível percebe. Não é, quanto mais atrasada é a criatura, menos dor ela sente. Ele até é corajoso. Ele pega e sai em briga aí, ó, sai na bolacha no outro, vai, briga, feito um cão, naquela batalha, um homem fera encontra o outro fera, sai na bolacha, um vai até dar no outro, até matar ou morrer. Isso é o homem fera. O homem sensível, ele não faz isso. Ele nem luta nesse sentido, tá certo? Mas a sensibilidade dele, a dor dele, é incomparavelmente maior. Se pode imaginar quantas pessoas já morreram queimadas. Quantas pessoas já morreram queimadas. Mas não pode se comparar com a fogueira de Joana d'Arc. Aquela alma sensível, aquela alma de Arminio, aquela pessoa que só queria mostrar para a humanidade que os espíritos existem, que os espíritos se comunicam, que eles só falam o bem da humanidade, que eles são concordes com Jesus. Que os espíritos falavam para ela aquilo que era coerente com o Evangelho. Então essa dor é muito maior do que qualquer um outro que já foi para a fogueira. Essa sensibilidade. Então quanto mais você tem sensibilidade, mais dor você sente. Então a dor do cientista no laboratório, a dor de uma enfermeira, né? Como a Madre Teresa de Calcutá, que se colocava como enfermeira, cuidando dos doentes, né? E as pessoas resistindo, por que isso? Por que isso? Qual o objetivo disso? Eles são assim porque eles são mesmo imundos, porque eles entraram no mundo da AIDS, porque são desequilibrados sexualmente. E ela tendo que passar por esses embates, né? Do homem como Albert Schweitzer, que era um dos homens que mais entendiam de Bach, que é a das músicas mais elevadas da humanidade. Ele era especialista também em órgão, em construir e reformar e consertar órgão. Ele era um especialista em Bach. Ele era médico, conhecidíssimo, queridíssimo na Europa. Larga tudo e vai para o Gabão, para a África Equatorial, para cuidar das crianças, dos homens, das mulheres, tomados por diversas doenças. Então ele que leva toda essa música, toda essa sensibilidade, larga tudo para se dedicar à medicina.
Só que a África Equatorial se fala o francês. Pertenceu à França. E ele, Albert Schweitzer, era alemão. Estoura a guerra. O que ele tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Mas como ele era alemão, como ele estava em terras francesas, foi preso. Mas eu quero ajudar, eu só estou aqui para ajudar as crianças. Você é alemão, é um inimigo. Essa dor é que nós não podemos aquilatar. Tá certo? E é um homem com essa dor que escreve 2 volumes sobre o Paulo. Ele aproveita isso para escrever sobre o Paulo. Mas não tem comparação. O outro lá, ele é imbecil. Ele está num grau de bestialidade que ele só interpreta que francês é francês, alemão é alemão. E francês está em guerra com o alemão. Ele não pensa no homem cósmico, no homem transcendente, no homem universal, no homem amor. Ele só consegue entender o homo sapiens, o homem erecto. Ele não consegue entender o homo amor. Não passa no referencial dele. Há uma distância psicológica. Essa distância psicológica, você pode estar ali do lado do sujeito, o sujeito não compreende. Essa é a tal da distância psicológica. Então, aqui no caso, o que estava havendo é uma distância psicológica. Mas não quer dizer que a luta seja menor. Porque quando você fala, quando os romanos chegaram, prenderam aquela toda turma, bateram, espancaram, é uma luta, mas não se compara com a luta das trevas. A luta das trevas não está nem aí para a cruz, não está nem aí para cravo, coroa de espinho. A luta é chegar lá. Na hora que eu conseguir botar esses apóstolos como covarde, e eles fugirem e não escreverem o evangelho, e eles começarem a achar que Jesus é um derrotado, que Jesus é um derrotado, que Jesus perdeu. Olha lá como ele apanhou. Perdeu. Você perdeu, então eles não vão mais levar o evangelho. Acabou. Quantos já desistiram assim? O meu mestre perdeu. Aí acabou. Aí o que Jesus estava mó luta, e ele já tinha dito, nós vimos isso aqui no texto passado. Nós vimos isso no texto passado. Disse ainda o Senhor: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos para joeirar-vos, como se faz com trigo. Eu, porém, roguei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. E tu, quando voltares, fortaleça os teus irmãos. Orei para ti, o problema é de fé, essa é a luta. Jesus não é contra, ele nem diz que Pedro não vai para a cruz. Eu vou até a cruz contigo, você vai sim. Quando você voltar para cá, chegar a tua hora, você vai para a cruz. E já ele vai conversar com eles, vai fazer uma refeição com ele. Aliás, Jesus vai fazer o braseiro, vai fazer o pão, vai botar o peixe, passar e vai servir, cozinheiro e garçom. E vai dar comida para eles. Ali na beira do lago do Tiberíades. E não existe almoço ou refeição de graça. Vai ser caro. Você imagina, você está diante de um chefe, de um gastrônomo, o grau de Rabone, mestre dos mestres. É Jesus quem fez o pão e a comida. Comer num restaurante que tem um chefe desse é caro. Logo o preço é caro. Quando vem a hora do pagamento, está na hora de pagar a conta da refeição. Qual é a conta? Pedro, tu me amas? Apacentai o meu rebanho, você irá para a cruz. Agora você não quer ir. Como jovem, você quer ir para lá, para cá. No final, você vai para onde você não quer. Então, negociação feita. Você vai para a cruz. Aí Pedro, normal, bota a mão no amigo e dizia: esse é meu amigo aqui, o que vai acontecer com esse, com João? Esse não vai agora para a cruz, ele só vai para a cruz quando eu voltar. Ele não vai morrer nessa encarnação de cruz. Quando eu voltar, aí 1200 depois, como Francisco de Assis, ele foi para a cruz, né? Ganhou as cruzes do Cristo. Que deixa os teólogos doidos, porque o próprio João coloca lá, né? E está lá isso. Jesus não disse que ele não morreria, disse que ele só iria para a cruz quando ele voltasse. E ele não voltou na história. O capítulo 21 de João não está errado. O fenômeno da reencarnação tem que acontecer. Mas repare que ali era essa luta espiritual. Então Jesus o que vai fazer? Vai levar os apóstolos para um jardim.
para um local fechado. Entenderam? Como vocês vão fazer para vencer? Vão orar. Um grupo aqui, outro grupo mais próximo, e eu vou orar. E vou deixar para vocês um exemplo. Primeira forma de luta foi orar. Aquela oração imensa, né? Repare que não era oração ali para o fenômeno da cruz que iria acontecer. Era para que o evangelho fosse implantado, que as trevas não vencessem, que desse tudo certo naquela missão, que fosse feita a vontade do Pai. Esse é um cálice, uma taça extremamente amargosa. Aí, amarga. Então ele começa a orar. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sei que se você quisesse, podia afastar esse cálice, tirava as trevas. Podia afastar, tirar todas essas lutas. Você tem poder para tudo, nada não está no teu poder. Mas, no entanto, sei que nós temos que, é pela fé que se demonstra. O objetivo é de transformação espiritual. Então, que seja feita a tua vontade. Prostrou o rosto por terra e pediu para eles orarem. Aí ele volta. Vocês estão dormindo? Será que vocês não podem orar uma hora sequer comigo? Ficar comigo? O texto fala de forma mais clara. Pois que não tivesses força para ficar acordado, não tivesses força para ficar acordado uma hora comigo, e eles dormiram. E aí o dormir, o texto deixa claro aqui por que eles dormiram. Terminada aquela oração, levantou-se, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. Em consequência, o texto está aqui claro. Por que eles dormiram? Em consequência da tristeza que os acabrunhava. Disse-lhes então: por que dormis? Levantai e orai, para não entrar na provação. Mas o texto fala por que eles dormiram. Muitos costumam dizer assim: porque eles comeram o cordeiro pascal, e comeram bem, a refeição era longa, e tomaram vinho. A tradição era, no mínimo, 4 copos de vinho. Essa era a tradição. E por causa disso, eu estava com sono. Bem, mas Jesus está falando da crucificação. Eles sabiam, que Jesus disse, né? Ele ia ser entregue, já tinha falado, faltavam 2 dias para a crucificação, na hora do cordeiro que eles comeram só faltava 1 dia, nós vimos toda essa cronologia. Então os apóstolos estavam informados, a conversa na hora do lava-pés foi essa: um de vós irá me entregar e vai se cumprir comigo tudo o que fala as Escrituras, inclusive vou ser considerado um sem lei. Quer dizer, vou ser considerado um nada. Por mais que você tome 1, 2, 3, 4 canecas, como manda a tradição, você, diante de uma situação dessa, não dorme. Está claro? O estado de tensão, a tensão era extrema. Estava na situação máxima. Tá certo? Maior possível. Essa era a tensão. Jesus então vai com eles para o local que havia sido combinado. Orarem aqui, porque chegou a hora do príncipe deste mundo. Ele informa isso. Fui com um grupo, eu vou ali orar. Então eles sabiam de tudo. Levanta, já está chegando aquele que vai me entregar. Então eles estavam a par de tudo. A tensão era máxima. Nós não estamos diante de espíritos bestalóides, tipo besta. Nós já vimos que nós já estudamos isso em 2 reuniões atrás, que Jesus disse que eles se sentarão
para discriminar sobre as 12 tribos de Israel. E nós vimos que a palavra 12 quer dizer totalidade, Israel é o que luta com Deus, logo é todo o planeta, eles são espíritos de alta envergadura que ajudarão Jesus no projeto de preparação, planejamento e desenvolvimento planetário. Nós não estamos diante de espíritos materializados. Nós estamos diante de espíritos sensíveis. E nós acabamos de dizer que quanto mais sensível o espírito, mais evoluído, maior é o sentimento que ele tem da força das trevas. Tá certo? Em pleno atraque das trevas, o trevoso se sente muito bem. Tá certo? Tem gente que fica na ansiedade da guerra e está louco para que ela aconteça. E fica muito triste quando demora a batalha. Ele se sente bem ali, batendo um, dando espadada no outro, furando o outro. Não vamos precisar ir longe. Tem gente que paga ingresso e mocinhas bonitinhas, verdadeiras bonequinhas, misses. Paga o ingresso, torce, grita e pulo. Quando lá numa luta de boxe ou no MMA, é isso que fala, assim que fala. E o outro está sendo espancado. Curte isso. E quanto mais bate, mais pula, mais vibra, mais grita. Eu estou querendo falar de mulher, que a gente dá a ideia que é mulher, não gosta de sangue, mulher não gosta de ver apanhar, nessa coisa. Não, ela está vibrando com isso. Está ali batendo palma. Então, quanto mais, e aí eu estou falando de um joguinho, né? Porque luta de boxe, luta de MMA, isso é um joguinho, apesar de ser uma bestialidade, mas é um joguinho. Agora, nós estamos falando daquelas lutas para se fazer frente à transformação planetária, para fazer frente à implantação do Evangelho. Nós estamos diante de almas sensíveis. Jesus reuniu eles em grupo, vão em grupo orar. Num jardim fechado, num ambiente fechado. E que só ia entrar Judas ali, com a equipe, com paus para prender Jesus, porque sabia o caminho às escondidas, como planejado. Como planejado. Tanto que Judas foi guiando os guardas do templo, tá certo? Para colocar mão em Jesus. Então o local era fechado. Fortalecimento pela oração, pela meditação e em grupo. Aí Jesus se afasta e vai orar. Rosto por terra. Já já nós vamos estudar mais isso. Ali pela pedra. Virou o rosto para orar. Agora vocês vão entender o capuchinho. Francisco de Assis, ele tinha aquele capuchinho na cabeça, né? E aí, porque era uma forma, na hora que ele orar, ele podia ver coisas espirituais, ter visão espiritual, ter transformação no rosto, estado de êxtase. Ele puxava o paninho para que ninguém visse. Tá certo? Tanto que quando Simão Pedro, é a mesma coisa, né? Mas quando Frei Leão estava celebrando a missa, e na missa ele tinha visões e ficava em estado de êxtase, porque ele era padre, Francisco não era. Por isso que Frei Leão celebrava a missa. Ele tinha êxtase. Frei Leão via Jesus, várias vezes via Jesus. Aí via cenas espirituais, então ele ficava em estado de êxtase. O povo que está na missa lá, ninguém via nada. E ficava, não só distraía o povo, mas também deixava o povo cansativo, eles em estado de cansaço, porque também não viam, não entendiam nada, porque só esse cara que está vendo, e tinha que ficar ali esperando aquele trânsito acabar meia hora, 20 minutos, 30 minutos, e a missa estava rolando. Francisco chamou ele e falou assim: meu filho, te falo como mãe, olha a importância do ensinamento. Tá? Se você quiser ter esses fenômenos e ver esses fenômenos,
controla a tua mediunidade. Eu falei para uma pessoa que fazia palestra, toda hora que falava de Maria chorava. Assim, controla isso, você tem que fazer a palestra. E você ficar chorando na hora da palestra. Controla. Então, pronto. Não tem problema nenhum. Aí, eu vi uma coisa do Francisco. Falou para ele, te falo como mãe. Vai lá dentro, vai lá na sacristia e faça a sua oração. Aí no segredo, você vai fazer as suas caras, a cara de transe, sei lá que cara que vai acontecer. Eu nem sei se é essa cara que é a cara do transe. Esse está mais a cara de um pesadelo que eu fiz, né? Mas não ficar com aquela coisa, não faça. Jesus prostrou o rosto por terra, não mostrou ali. Para deixar bem claro, era uma oração dele, é uma intimidade dele. Oração, estado de transe, busca espiritual, é uma intimidade nossa. Nós não devemos fazer isso em público. Ele fez no particular, com o rosto por terra. E aí desce um anjo.